Como identificar um falso profeta? Cuidado com o falso profeta. Eles chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro são um lobo selvagem. Mateus capítulo 7, verso 15. Conheçam a diferença entre pastores e os falsos profetas. O verdadeiro pastor busca o bem das ovelhas. Agora o falso busca os bens materiais. O pastor é aquele que vive à sombra da cruz. Agora o falso vive à sombra do holofortes. O pastor, ele costuma chorar pelas suas ovelhas. Agora o falso fazem elas chorarem. O pastor, ele procura ter amigos. Agora os falsos, admiradores. O verdadeiro pastor, ele tem esposa. Agora o falso, coadjuvantes. O verdadeiro pastor, ele tem autoridade espiritual. Agora quem é falso são autoritários e dominadores. O verdadeiro pastor são ensináveis na palavra. O falso são donos da verdade. O pastor é aquele que vive o que prega. Agora os falsos pregam o que não vivem. O verdadeiro pastor é aquele que fala da sua vida cotidiana. Agora os falsos discutem a vida dos outros. Pastores são servos humildes. Agora quem é falso são chefes orgulhosos. Pastor de verdade é aquele que tem interesse pelas ovelhas. Agora quem é falso tem interesse pelas ofertas. Tem pastores que confessam os seus pecados. Agora o falso expõe o pecado dos outros. Pastores têm dons e talentos. Agora o falso tem cargos e títulos. O verdadeiro pastor é aquele que está pronto a pastorear as suas ovelhas. Agora quem é falso costuma seduzir as ovelhas. Pastores cultivam abrigos. Agora os falsos criam armadilhas. Pastores são pacíficos. Agora os falsos são ignorantes e agressivos. Pastor querem união. Os falsos causam divisão. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês recebem. Afaste-se dessas pessoas. Romanos 16, verso 17. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e nada sabe. Discutir e brigar a respeito dessa palavra é como uma doença nessa pessoa. E daí vem inveja, briga, insulto, desconfiança maldosa,
discussões sem fim. Como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade? Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras e os acessos de raivas, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas como estas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é a mensagem de Deus, o Senhor? Fiquem sabendo que se um profeta fala em nome de Deus, mas se o que diz não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Vigiai e orai, para que ninguém vos engane. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A Igreja Pentecostal, a casa de Betesda, a tua casa de misericórdia. Arrependei-vos enquanto ainda é tempo dos vossos pecados. Amém.